SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. A seguir, Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Olá, muito boa noite, amigos da Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal com a Fé com Fatos e com muitas notícias nesta quinta-feira. A gente costuma brincar aqui toda a abertura do programa falando que não foi por acaso a escolha desta data, né? A quinta-feira. E parece que é o dia mais recheado, pelo menos no resumo das informações aqui da região do ABC. E por isso, antes de já passar por Santo André, São Bernardo, Diadema, atualizando São Caetano e anunciando o nosso entrevistado, vamos fazer um ping-pong aqui com o Anderson Afonso. Nosso âncora também está conosco aqui todas as quintas-feiras. Anderson, boa noite, tudo bem? Fala, Leandro. Boa noite para você. Um grande abraço a quem nos acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo pela Web TV São Caetano. Participação efetiva o tempo inteiro aqui, mandem perguntas, críticas, reclamações, sugestões o tempo inteiro aqui no Café com Fatos, numa quinta-feira gelada, hein? Tá frio, caindo a temperatura e a meteorologia diz que vai fazer ainda mais frio nos próximos dias até o final de semana, né? Mas aqui tem café quente e tem notícia quente, então vem tomar um café com a gente. A começar, meus amigos, de amanhã, sexta-feira, está prevista uma greve dos ônibus aqui na região. Na verdade, é um dia nacional de protestos, dia nacional de luta, convocado aí por várias centrais sindicais. E o sindicato que representa motoristas e cobradores aqui do ABC, das 7 cidades, decidiu que os trabalhadores vão paralisar as atividades a partir das 4 horas da manhã. Um horário que quase não tem ninguém pegando ônibus, né? E vai das 4 às 8, no horário de pico, a ida para o trabalho. Uma atitude que vai atingir em cheio quem precisa do transporte coletivo, com reflexos para toda a sociedade, né? Para quem precisa, para quem vai de carro normalmente, imagine como vai ficar o trânsito amanhã. Então se programe, saia de casa mais cedo, porque a paralisação de motoristas e cobradores de ônibus aqui na região deve dificultar e muito a vida das pessoas nessa sexta-feira, viu, Leandro? Que mais? Bom, Anderson, e agora passando aqui pela região do ABC, só antes de dar um pitaco, tá todo mundo, principalmente na classe política, falando da tal da reforma política em Brasília, né? Não, que era o divisor de águas, era a salvação de todos os problemas do sistema eleitoral do nosso país, o sistema vigente, enfim. E de concreto até agora o que nós temos é o fim da reeleição, mas que vai ter um impacto a médio e longo prazo, porque os prefeitos eleitos em 2012 terão toda a possibilidade de disputar a reeleição no ano que vem, assim como os governadores eleitos em 2014 também poderão disputar a reeleição no próximo pleito geral. Então, até então, essa era a única proposta, digamos, mais palpável, aprovada e modificada no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados. E agora há pouco, Anderson, uma surpresa. O tema que era considerado mais tranquilo, de maior consenso entre os parlamentares, foi rejeitado, que era justamente o fim das coligações, ou seja, os partidos para a eleição de vereador e deputados não poderiam se coligar, teriam que ter chapas próprias, autorais, no intuito de conseguir eleger os seus representantes para as cadeiras nos municípios e nos estados, e isso foi derrubado agora há pouco no Congresso Nacional. Então, para atualizar as informações, muita gente na classe política vibrando com essa informação. Passando agora aqui para o nosso quintal do ABC, Anderson, vou começar com São Bernardo do Campo, e aí notícia em primeira mão. Acabou agora há pouco, não tem 15, 20 minutos, a Assembleia dos Servidores Públicos da cidade de São Bernardo do Campo. Como a gente tinha anunciado, hoje pela manhã, 10 horas da manhã, foi retomada a mesa de negociação. Havia uma expectativa muito grande que hoje pudesse ter fim a greve, mas a greve que hoje chegou ao 15º dia vai continuar em São Bernardo. A prefeitura, como prometido, apresentou uma proposta concreta aos servidores, uma proposta que vai no seguinte sentido: abono para o mês de junho no valor de R$ 1.554 aos servidores, um abono, entre aspas, de Natal no valor de pouco mais de R$ 300 no mês de dezembro, e o aumento, Leandro? O aumento ficaria para 2016. Então, em março de 2016, a prefeitura iria conceder o aumento com a soma das inflações
de 2015, 7,64%, mais a inflação do próximo ano. Então, o aumento real viria no próximo ano aos servidores de São Bernardo. A proposta, embora seja uma proposta até interessante, não foi aceita pelos servidores por conta de 2 itens. Primeiro, Anderson, ela descarta os aposentados, então são só os servidores considerados ativos, e também não contempla a questão dos dias parados, ou seja, os dias parados serão descontados. Nessas 2 condições, o sindicato diz que não aceita dar sequência a essa negociação e, por isso, a proposta foi rejeitada e a greve continua. Uma pena, né? Uma pena, porque o prejudicado é o cidadão que precisa dos serviços, sobretudo na área da educação. Tem muita gente prejudicada aí, porque com escola fechada, professor em greve, as crianças não têm aula, as pessoas não podem deixar a criança na escola e tem que reorganizar sua rotina de trabalho para ver onde é que a criança vai ficar. Lamentável que isso esteja ocorrendo. E em Santo André, ainda não há greve, mas há uma sinalização, chamado estado de greve. As negociações estão em curso, mas a queda de braço continua. Há alguns dias o prefeito Carlos Grana apresentou 3 opções para aprovação, 3 propostas diferentes, e nenhuma delas foi aprovada pelos servidores, que estão em discussão neste momento na Câmara, e a Prefeitura arranjou uma 4ª proposta, é isso, né? Isso, 8% o índice, 4% agora, 4% no final do ano. O secretário de Governo Arlindo José Lima, nesse momento, falando com os vereadores na casa, representantes do sindicato, servidores também presentes, e aí teria uma expectativa da votação acontecer hoje, o que não é muito provável, se não acontecer hoje, na próxima terça-feira, mas essa é a proposta mais atualizada encaminhada pelo Paço de Santo André. Então, repito, índice de 8% em 2 parcelas. 4% agora e 4% no final do ano. Pois é, e entre tantas notícias, essas são as principais. Temos noticiário completo, muitas coisas acontecendo, e nós vamos pegar esse gancho da discussão, inclusive com os servidores, questão de orçamento. As prefeituras que projetaram uma arrecadação para o ano de 2015 não estão recebendo aquilo que projetaram. O déficit aí é significativo, a arrecadação é menor do que estava sendo previsto. Isso tem impacto nos serviços, da administração municipal, das administrações municipais, e a área da saúde é uma das mais sensíveis. Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Estamos trazendo aqui ao Café com Fatos o secretário de Saúde de Santo André, mais do que isso, coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Homero Nepomuceno Duarte. Doutor Homero, muito bom recebê-lo. Obrigado pela gentileza do aceite do convite. Boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Anderson. Agradeço o convite para o café. A região do Grande ABC pulsa, né? Vemos aí todas as notícias dadas por vocês. E essa nossa região vibrante, essa nossa região bastante ativa, e vamos enfrentar os problemas. O Grande ABC sempre soube superar as crises que ele enfrentou ao longo de todos esses anos. Temos histórico de aprendizagem, vamos colocá-los em práticas agora. É isso mesmo. Doutor Homero, eu queria inicialmente tratar de um tema que é nacional. A campanha nacional de vacinação contra a gripe não atingiu inicialmente a meta prevista pelo Ministério da Saúde, né? Aliás, ficou bem abaixo do que foi inicialmente previsto, chegar a 80% do público-alvo, né? Deveria ter sido encerrada no último dia 22, foi prorrogada em vários estados, inclusive São Paulo. Queria saber que informações o senhor tem a respeito desta situação aqui na região. Inclusive, semana passada, o ministro Arthur Quioro, que o antecedeu, inclusive, na coordenação do GT Saúde do consórcio, foi secretário em São Bernardo, disse que não estava entendendo por que pouca gente está indo aos postos, né? Por que a quantidade de pessoas tem sido tão abaixo do que estava previsto. A que o senhor atribui essa baixa adesão e como é que se faz para retomar aí a ida das pessoas para tomar essa vacina, que é importante para a prevenção, né, doutor Alberto? Bom, Anderson, o programa de imunização do Brasil, ele é um dos maiores programas de imunização do mundo. Poucos países no mundo têm uma grade de vacina gratuita para a população, como nós temos aqui no Brasil. É multifatorial. Essa questão é multifatorial. Algumas lendas nós temos que afastar. Por exemplo, a de que a aplicação da vacina provoca gripe nas pessoas. Isso com certeza não ocorre, porque a vacina é feita com
pedaços do vírus, o vírus é morto, portanto ele não tem capacidade de provocar a doença. Mas existe uma lenda de que isso ocorre, né? Coisa que não é fato. Outras, que as pessoas, mesmo vacinadas, elas pegam a gripe. Isso é possível, mas sabemos que ela não pega as complicações da gripe. A gripe é uma doença que traz ou pode trazer consequências caso ela não seja bem tratada e bem acompanhada. A vacinação previne as complicações, como por exemplo pneumonia, insuficiência respiratórias e outros que acometem principalmente as pessoas imunodeprimidas. E eu acho que outras questões que estão sendo colocadas hoje, a epidemia da dengue, as questões que nós estamos vivenciando, acabam afastando as pessoas dos centros de saúde. Acredito que nós temos também que rever as estratégias de abordagem. Nós aqui em Santo André e amanhã na reunião do grupo técnico vamos tentar fazer igual nós fizemos na primeira fase da vacina do HPV para as meninas, que nós fomos às escolas e a cobertura foi de 90%. Quando nós, na segunda fase, solicitamos que as meninas fossem às unidades de saúde, a cobertura caiu drasticamente. Então agora acho que é ter uma estratégia de busca ativa. Eu acho que aí a gente consegue aumentar essa cobertura. Até porque os grupos específicos, né, bom sempre lembrar aqui, são vários, mas os principais, as crianças maiores de 6 meses, menores de 5 anos, os idosos com mais de 60 anos de idade, as grávidas têm que tomar a vacina, aquelas mulheres que tiveram bebê por um período de 45 dias depois do parto, as chamadas puérperas, não é isso, doutor? Isso, correto. E tem os indígenas, tem os trabalhadores na área da saúde, todos esses estão incluídos nesse rol aí de necessidade de tomar vacina, não é isso? É isso mesmo. Correto. Vamos ver se está prorrogado até a semana que vem, então a estratégia vai mudar. Mas vamos lá. Bom, e rapidamente, doutor Homero, antes de entrar nos assuntos de Santo André e antes de chamar o intervalo, só para a gente dar uma pintada aqui, porque esse tema vira e mexe é pauta, questão regional, a distribuição dos remédios de alto custo na farmácia do Hospital Mário Covas. Essa semana o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve no ABC, concedeu uma entrevista ao Jornal Diário do Grande ABC e durante a entrevista falou desse tema, inclusive foi pisado como manchete do jornal, para a questão de o estado estar estudando uma possibilidade de descentralizar, que é aquilo que a gente fala há muito tempo. Hoje o morador de Santo André, São Bernardo, São Caetano, até Rio Grande da Serra, ele precisa do medicamento de alto custo, ele tem que se deslocar para o mesmo local que é o Hospital Mário Covas, a farmácia, e aí fica ali 4, 5, 6 horas na fila esperando, ou seja, teria que se pensar numa logística diferenciada para amenizar esse problema. E o senhor há muito tempo tem falado sobre isso, doutor Homero, com a experiência regional, com a experiência de articulação no consórcio. O que a gente pode dizer que isso está avançando e quando a gente pode pensar nisso na prática, doutor Homero? Olha, eu creio que nós hoje temos a estrutura física necessária para fazer essa descentralização. O Estado, ele tem equipamentos próprios em Mauá, em Santo André, em Diadema, que podem, dentro de uma proposta, de uma logística, melhorar essa questão do fluxo de pessoas e da mobilidade. Por mais que o Mário Covas seja um hospital bem localizado do ponto de vista da sua mobilidade, corredor de trólebus, ônibus, o corredor vai até Diadema, passa por São Bernardo, quem vem de Mauá também acaba tendo um acesso razoavelmente tranquilo, nós sabemos que pela questão do trânsito e pela questão do acúmulo de gente, essa alternativa que deu resultado durante alguns anos, o Mário Covas hoje ele tem aí já quase 15 anos de existência, ela saturou. Então a descentralização, além de melhorar a distribuição, deixá-la mais próxima da residência das pessoas, ela vai ajudar nesse problema da mobilidade e na diminuição do número de pessoas em cada um desses locais. Sabemos que essa questão da distribuição de alto custo vem aumentando o número de pessoas que vem pegando esses medicamentos ao longo dos anos. O SUS vem disponibilizando cada vez mais quantidades, não só do produto, mas aumentando o número de itens que são distribuídos também. E
A única questão que o governo do estado até então colocava é que aumenta o custo da distribuição, porque em cada local você vai ter que ter uma estrutura de pessoal, de guarda, de fornecimento, e recursos humanos na área da saúde são sempre recursos humanos custosos. Por quê? Porque a grande maioria de profissionais de nível superior, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, e você acabaria tendo aí triplicando a quantidade de pessoas para fornecer esses medicamentos, e isso tem um custo. Mas acho que hoje já é um consenso, inclusive, no governo do estado. Vi com muita alegria essa manifestação do governador e espero que amanhã o grupo técnico e o pessoal da área técnica do estado nos apresente já como é que vai ser a operacionalização dessa descentralização. Que ela vai ocorrer, creio eu que já é um fato. Agora, amanhã, nós vamos ter que ver o calendário para que isso efetivamente chegue como benefício a quem depende dessa distribuição. Que bom, que bom. Bom, vamos para o intervalo. Breve intervalo, na volta você já viu o assunto aqui para mais de metro, né? Vamos voltar falando da saúde e mais das coisas, das iniciativas da cidade de Santo André. Fique ligado, até já. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Sua carreira com quem entende de confiança e tradição. Vestibular de meio de ano da USCS. Inscrições abertas a partir de 4 de maio. Cursos presenciais e à distância. Mais informações no site ou ligue. USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Comece sua carreira com TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Estamos de volta aqui com a Fé com Fatos nesta quinta-feira, entrevista com o secretário de Saúde da cidade de Santo André, Homero Nepomuceno Duarte, aqui conosco. Doutor Homero, que já falou a respeito do Mário Covas, da entrega, da distribuição dos remédios de alto custo, essa possibilidade iminente já a ser definido o calendário a partir de amanhã, dessa descentralização para facilitar o dia a dia de quem depende desses medicamentos que são importantes nos tratamentos. E agora falando mais da cidade de Santo André, só antes quero reforçar aqui o nosso canal de interação, WhatsApp 945647884, vou repetir, o 945647884, manda sua mensagem, chega aqui diretamente, na medida do possível a gente repercute aqui com o Homero, nosso entrevistado. Homero, na questão da saúde, a gente sabe das dificuldades, dos desafios da gestão, quanto mais se investe, quanto mais se melhora a saúde, mais tem a procura e com o aumento da demanda, claro, os desafios também são potencializados. Qual a avaliação que você faz da gestão na cidade de Santo André e quais avanços são possíveis serem destacados?
Olha, Leandro e Anderson, nossos internautas, né, por esse canal fantástico que é essa rede de interação que é a internet. Eu destacaria hoje alguns pontos que eu julgo de principal importância nessa fase da gestão do prefeito Carlos Grana. Bom, o primeiro, veja bem, nós, quando assumimos a Secretaria de Saúde, nós tínhamos 18% de cobertura do nosso programa de saúde da família. 18% da nossa cidade era beneficiado com o programa de saúde da família. Hoje, nós já atingimos um patamar de 25%. 25% da cidade está coberta pelos programas médicos de família. Esse aumento de 18% para 25% foram 7% de aumento. Se você fizer a conta, Santo André é uma cidade que tem 700 mil habitantes, 7 vezes 7, 49 mil pessoas, 50 mil pessoas, o que significa aí, se você for ver em famílias, dividindo cada família com 4 pessoas, dão uma média aí de cerca de 10 a 11 mil famílias e de áreas vulneráveis que foram beneficiadas por um programa bastante importante e que só foi possível com a implantação do programa Mais Médicos, e aí nós pudemos fazer essa extensão de cobertura no Saúde da Família. A outra questão que eu considero muito importante é essa que nós estamos levando a termo, que é a ampliação dos nossos serviços de urgência e emergência. Nós estamos aí com um projeto bastante ambicioso de ainda esse ano entregar ampliado e reformado os nossos pronto-atendimentos transformados em UPA. Isso vai mudar a nossa forma de atender. São serviços que hoje atendem, por exemplo, o PA da Vila Luzita, 19 mil atendimentos por mês. O PA do Bangu, 17 mil atendimentos por mês. Ou seja, são equipamentos de uma potência muito grande. Então essa é uma outra coisa importante. A reforma do pronto-socorro do centro hospitalar, outro projeto estruturante dentro da nossa cidade e que começa a reforma agora ainda nesse primeiro semestre. Outras iniciativas que já foram colocadas, a implantação da ressonância nuclear magnética, agora do Hospital Dia, que já realizou mais de 100 procedimentos nesse Hospital Dia, desde a sua inauguração, agora no dia 29 de abril. Enfim, são várias iniciativas que a gente poderia colocar aqui como avanços que nós tivemos e sempre numa procura de cada vez mais estarmos aprimorando esse sistema de saúde, que é um sistema de uma magnitude muito grande. Muito bem. Secretário, o senhor falou de Santo André, né? Mas o senhor coordena o GT de saúde do consórcio. Os desafios de Santo André são os mesmos desafios dos outros municípios da região, porque a saúde regional também é aquela história, né? Está na divisa, vai na UBS do outro município. Como é que está o trabalho conjunto dentro do consórcio para melhorar a saúde do ABC? Olha, o trabalho conjunto é uma realidade entre os 7 municípios. Nós temos aí o consórcio, os secretários de saúde têm posições técnicas muito semelhantes e que convergem para um mesmo caminho. Hoje, nós sabemos que temos 2 questões estratégicas a nível regional para enfrentar. A primeira são as questões dos leitos de complexidade, dos pacientes de alto custo. A questão da rede de tratamento à oncologia, pacientes com câncer, do paciente politraumatizado, das vagas de UTI e principalmente agora das especialidades médicas. Nós precisamos, e aí os municípios não conseguem enfrentar essa questão das especialidades sozinhos, precisamos que o governo do estado e que o governo federal, junto com os municípios, enfrentem essa questão das especialidades. O que é pior? Pediatria, cardiologia? O que está faltando mais? Olha, nós sabemos que existem aí uma carência das especialidades de uma maneira geral. Agora, óbvio, como o próprio ministro Arthur Quioro disse, o programa que está sendo gestado junto ao Ministério da Saúde, que é o programa Mais Especialidades, ele vai começar por algumas áreas estratégicas. Ele mesmo já adiantou 2 dessas áreas. A primeira é a área da ortopedia, a área da oftalmologia. Agora, sabemos também que nós temos muita dificuldade, como você disse, na questão de médicos pediatras. Hoje,
médicos neonatologistas, que é aquele médico que atende crianças recém-nascidas, ele está em falta no Brasil inteiro. Nossa. Hoje até tem criança nascendo em maternidade e que não tem pediatra para assistir. Ô, louco. Porque não tem, você não consegue contratar. Esse que é o grande problema. Você não abre vaga e não aparece. Você não tem salário? Que não é salário, é a formação do médico. É mesmo? O cara não quer ser pediatra. Por exemplo, você veja a questão do cirurgião cardíaco pediatra. Não tem hoje no Brasil, se você for abrir, existem estados no Brasil que têm projetos para abrir hospitais para fazer cirurgia cardíaca pediátrica e que não encontra equipe para operar as crianças que nascem com problema do coração. Pô, mas isso é muito grave, doutor. Porque a formação do médico leva ele para uma outra área de mais fácil acesso, de mais fácil trabalho, de remuneração maior. Você veja bem, são 12 anos para se formar um cirurgião pediátrico. 12 anos. Quem hoje quer sair da faculdade, ficar 12 anos para se formar e quando for trabalhar, ainda ter condições difíceis de trabalho nesses hospitais que são referências para a cirurgia cardíaca infantil. Ele prefere se formar e ser dermatologista, cirurgião plástico, radiologista, porque ele vai ter menos tempo de formado, menos problema depois para trabalhar e vai ter uma remuneração maior. Portanto, o programa Mais Especialidades, ele não prevê só contratar mais médicos especialistas. Ele pretende também, a médio e longo prazo, influir na formação de vagas para residência e critérios de acesso para o médico para as especialidades. Porque senão o médico se forma e vai fazer o que ele quer. Em outros países do mundo, como por exemplo na Inglaterra, não é assim. Você tem cotas para cada uma das especialidades. Preenchida aquela cota, o médico vai para a segunda opção, vai para a terceira opção. Aqui no Brasil não. O médico sai e ele vai atrás daquilo que ele quer, daquilo que ele mais gosta, daquilo que ele mais tem aptidão, nessa questão de que o mercado regula o sistema. E na área da saúde a gente sabe que não é assim. Existe o mercado, mas existe o quê? A necessidade das pessoas. Portanto, a medicina, a saúde, ela não é uma mercadoria, ela é um bem social. Ou nós entendemos isso e a gente cria um sistema regulatório para a saúde, ou as pessoas vão achar que essa falta de médico que nós temos hoje é apenas porque você não remunera o médico dignamente. É verdade. Parte disso é verdade, mas mesmo você remunerando os profissionais dignamente, vai ter falta de profissional. Isso não é na rede pública, é na rede privada. Quem tem um convênio, liga agora e tenta agendar uma consulta com um neurologista, para ver se é fácil. Liga agora e tenta agendar uma consulta com o reumatologista, com o endócrino. Não consegue. São 2, 3 meses no convênio médico. Doutora Mera, importante, tem a participação da Camila Alves, ela mora na cidade de São Jorge, em Santo André. Obrigado pela participação, Camila. E a dúvida dela, doutora Mera, é a seguinte, a respeito de como é feita a gestão para a distribuição dos remédios. Ela fala aqui na unidade básica de saúde específica da região dela, mas a gente pode ampliar como um todo aqui para as unidades básicas de saúde. Como é que é feita essa gestão? E ela pergunta se tem uma data específica, porque às vezes chega, tem, ou às vezes chega, não tem previsão. Tem uma data, você tem um cronograma, isso, doutor Homero? Olha, essa questão da falta ou da irregularidade do abastecimento de medicamentos nas unidades de saúde, ela é um problema complexo que nós temos nos debruçado muito em cima disso. Você veja bem, Santo André hoje, ele tem 276 itens de medicamentos que são distribuídos na rede básica de saúde. 276 tipos diferentes de remédios estão na nossa lista à disposição da nossa população na UBS. Ocorre que nós temos alguns fatores. Primeiro, a compra por licitação, que já é um processo moroso, um processo complicado. Segundo, nós vivenciamos recentemente, e isso inclusive está ocorrendo agora nas próprias farmácias das redes privadas, um problema sério no realinhamento de preço da indústria farmacêutica em questão de remédios. Hoje, a disparidade de preço dos medicamentos ficou muito grande. E várias empresas
várias empresas que haviam tido contratos com a prefeitura assinados, preferiram pagar a multa do contrato, e não fornecer. Por quê? Que absurdo. Porque a multa ficava mais barato para ela do que ela fornecer o remédio com o preço que o remédio atingiu. Um exemplo que todo mundo vai entender é um medicamento muito usado na nossa rede de urgência e emergência, que é um antibiótico, a penicilina benzatina, mais conhecida como Bezetacil, que é o nome comercial. O ano passado, nós pagávamos, na apresentação de 1.200.000 unidades, que é o mais utilizado, em torno de 4,50 o frasquinho da penicilina benzatina, que é a Bezetacil. Hoje, nós não estamos conseguindo comprar esse mesmo medicamento por menos de 10 ou 11 reais. Quase 3 vezes mais. Quase 3 vezes mais. Louco. Portanto, agora que nós conseguimos regularizar o abastecimento, mas ficamos por vários meses com uma quantidade muito insuficiente. Por quê? Porque o laboratório que havia fechado o contrato por 4,50 falou, eu não vou entregar. Ou vocês me realinham o preço ou parou. Você veja bem um outro medicamento muito conhecido, o paracetamol. Ainda mais agora nessa época da dengue, porque o ácido acetil salicílico, que é o AS, a aspirina, não pode ser tomado, porque a dengue ela tem o risco de evoluir para a forma hemorrágica. O paracetamol subiu, de 0,96 centavos a cartelinha, que vem 8 comprimidos, para 5, dependendo do laboratório, para R$ 9 o paracetamol. Virou um verdadeiro leilão o paracetamol no mercado de medicamentos por conta da epidemia da dengue. E a indústria farmacêutica, infelizmente, ela não tem esse critério que a gente conversa de que a saúde é um bem e que está acima de tudo. A indústria farmacêutica, ela visa lucro, ela vende aquilo que mais lhe dá margem de ganho. Então nós e todos os municípios tivemos muito problema. Hoje eu posso dizer o seguinte, nós temos um abastecimento irregular apenas em cerca de 3% dos nossos itens. Ou seja, nós temos em torno de 6 a 10 medicamentos que estão em falta na nossa rede. Nenhum deles são medicamentos essenciais, felizmente. Mas para a pessoa que vai buscar um desses medicamentos que está em falta, ela volta da unidade dizendo, olha, não tem medicamento. Não tem remédio em Santo André. Mas se você for lá no nosso almoxarifado, está abarrotado de remédio. Muitas vezes não aquele item que a nossa usuária precisa. Não é fácil, não é fácil. Acabou, o horário aqui passa rápido. Aliás, André, só aproveitar, que é? Doutor Homero de Santo André, notícia atualizada, nós abrimos falando a respeito da Câmara Municipal, ficou para terça-feira mesmo a votação da proposta mais atual encaminhada pelo prefeito Carlos Gran na Câmara. A proposta, repetimos a informação, reajuste de 8% aos servidores, essa proposta dividida em 2 parcelas, 4% agora, 4% no final do ano, então vai ser discutido ainda mais profundamente com o sindicato, com os servidores, e os vereadores então deverão apreciar, votar essa proposta na próxima terça-feira. E só vai para votação, se o sindicato aprovar, tá certo? Então sair até lá nós ainda teremos mais informações. O Café com Fatos está terminando. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação. Dr. Homero Nepomuceno Duarte, secretário de Saúde de Santo André, coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Obrigado por ter aberto esse espaço na agenda, viu, doutor Homero? Passa rápido, mas a gente voltará a conversar certamente. Um abração, viu? Não, eu que agradeço, o café é excelente, é convidativo para que a gente retorne aqui para esse bate-papo bastante descontraído, alegre, inteligente, um programa com conteúdo e que os nossos internautas, as pessoas que nos assistem, com certeza, a cada programa conseguem exercitar essa característica aqui da nossa região, que é ter esse espírito crítico, um espírito crítico construtivo e que faz dessa nossa região do Grande ABC uma das maiores e melhores do nosso Brasil para se viver. Muito obrigado. É isso. Semana que vem a gente vai voltar? Não vamos voltar não, feriado. Semana que vem é feriado. Ninguém de ferro. Corpus Christi, ao vivo na outra quinta-feira, daqui a 15 dias, 2 semanas. A gente volta sempre às 7 da noite aqui na Web TV São Caetano e a qualquer momento na programação
alternativa. Grande abraço, boa noite. Obrigado pela audiência. Boa noite. Tchau. Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café San Martín, uma boa pedida em São Caetano. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.